Bom, eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5. 5 vídeos semanais, 5 minutinhos a cada dia, de segunda a sexta-feira, sempre às 5h05 da tarde, postamos um novo vídeo para você. Na sequência, toda semana nós temos um bloco de 5 vídeos, que são vídeos para a gente refletir. O objetivo é para que você possa meditar, praticar e transformar a sua vida. Queremos tornar-nos cada vez mais praticantes da palavra e não apenas pensadores, conhecedores, estudiosos da palavra. Nós precisamos tornar a palavra encarnada, viver a vida que Deus tem para nós. E nós estamos falando sobre 5 heróis da fé, e o herói de hoje, nessa história que nos inspira, é a vida de José, José do Egito, filho de Jacó. Esse herói tão bacana que tem muito a ensinar a todos nós. E tem um texto que eu quero começar lendo lá em Gênesis, no capítulo 37, quando começa a história da família de Jacó. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila, Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Algumas versões dizem uma túnica colorida. Quando os seus irmãos viram que o seu pai gostava mais dele do que qualquer outro, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Bom, eu gosto muito da vida de José. José é um daqueles heróis que a gente encontra poucas coisas de falhas no caráter, na caminhada e na jornada dele. Mas José é extremamente particular a sua inspiração para nós, porque fala dos sonhos de Deus. Ele era um jovem e recebeu de Deus um sonho. E esse sonho acabou provocando todo ciúme, perseguição, mas que nós vamos ver que no final, aqueles que intentaram mal contra José, na verdade estavam sendo usados por Deus para levar José para o seu destino, para aquilo que ele precisava ser, aquilo para o qual Deus o tinha preparado. Falar sobre sonhos na palavra de Deus é uma coisa muito importante. Não são todos os sonhos que nós temos que são sonhos de revelação divina. É uma forma da nossa biologia, do nosso físico, da nossa fisiologia, da nossa mente descansar e que gera pensamentos. Há muitos estudos sobre os sonhos, de onde os sonhos vêm, mas em particular agora eu quero me atentar aos sonhos que Deus dá ao seu povo, aquilo que é de inspiração divina. Nós vamos ver muitas coisas. O próprio Abraão, que a gente falou ontem, sonhou naquela aliança, no pacto que ele teve com Deus. E nós vamos ver José, esposo de Maria, sonhou para recebê-lo. Nós vamos ver Salomão, quando recebe a orientação de Deus, quando Deus coloca ele à prova, ele teve em sonho. Então há muitas coisas. E agora na vida de José, um sonho que falava de feixes que se curvavam, um sonho que falava sobre estrelas, lua e sol que orbitavam em torno dele. Ele não entendia muito bem o que era aquilo, mas ele compartilhou com seus irmãos. Quando ele compartilhou com seus pais e com seus irmãos, eles odiaram ainda mais, diz a palavra de Deus. E aí a gente vai ver que José foi primeiramente tramar a morte dele, depois vender ele como escravo. José foi parado numa terra distante, foi vendido como escravo para o Egito. Ali ele acabou caindo na casa de um homem nobre do Egito, que acabou depois sendo acusado pela mulher desse homem, porque ele recusou se deitar com ela e por causa da sua integridade, da sua dignidade, foi levado à cadeia. Na cadeia ele vira um homem que de repente estava chefiando todo o cárcere. Deus estava com José do começo ao fim da vida dele. Muitas vezes a gente fala para as pessoas, e é verdade, sonha alto, mas a gente tem que aprender a discernir os sonhos de Deus para nós e os meus apetites e desejos que são despertados muitas vezes pela ganância, pela vaidade, pela presunção. Então cuidado quando a gente está dizendo, não, eu quero sonhar grande, eu quero sonhar grande porque os sonhos de Deus são maiores do que os meus, ou seja, eu quero os sonhos de Deus para mim, não quero os meus próprios sonhos, eu quero conhecer quais são os sonhos de Deus. E nesses sonhos virão perseguições, dores, angústias, porque trilhar o caminho na direção do destino que Deus tem para nós
É desafiador. Muitas pessoas não vão entender, como os irmãos não entenderam, mas no final José foi levado como governador do Egito e ali foi colocado como destaque para governar toda aquela nação que era a mais poderosa dos seus dias, e abaixo, ele estava apenas abaixo do governador, né? do rei, do imperador Faraó. Então José governava o Egito todo e acima dele apenas Faraó. Deus tem coisas lindas para a sua vida. Mas veja bem o coração de José, que é esse que é a coisa bonita. Quando José já estava no Egito e os irmãos foram buscar comida, porque houve uma grande fome, aquilo que já havia sido previsto foi levado a esse lugar porque ele interpretou os sonhos do faraó, os irmãos chegaram e José os reconheceram, mas ele não foi reconhecido por eles. E José tinha tudo para tramar, para revidar, né, para agir com maldade contra os seus irmãos e com o seu direito, afinal de contas ele tinha sido vendido como escravo. No entanto, José tinha um entendimento. Quando os irmãos ficaram muito com medo dele, ele diz assim para eles: olha, vocês intentaram mal contra mim, mas tudo isso era um plano de Deus, para que nesse dia eu poderia acolher o meu pai e a família dele, para que houvesse provisão na casa do meu pai. José perdoou os seus irmãos. Você quer sonhar os sonhos de Deus? Aprenda a perdoar. Não se volte contra aqueles que te perseguiram. Perdoe aqueles que te perseguiram e você viverá em vitória. Deus abençoe.